A ideia para esse vídeo veio quando eu reli o volume 8 de Tokyo Ghoul Ure, em que nos é revelado que Kaneki é o verdadeiro rei de um olho. Eu imagino que algumas pessoas tenham ficado confusas sobre o que significa ser o rei de um olho, e eu mesmo não entendi perfeitamente na época em que li. Mas o rei de um olho não é nada mais, nada menos que um messias para os ghouls. Todo o misticismo por trás da figura engloba justamente a ideia de um salvador, um líder que iria guiar os ghouls para o mundo onde eles pudessem viver em paz, pois o Rei de um Olho seria o fruto da união entre humanos e ghouls, um elo improvável e aparentemente impossível, mas justamente por pertencer a esses dois mundos, sendo o único capaz de entender e dialogar com os dois lados. E desde o começo, Kaneki sempre foi aquele que melhor representou essa ideia, talvez muito pela forma como ele foi introduzido a essa realidade. Afinal, ele era um humano comum, um universitário, fã de livros de ficção e amante de café, alguém com uma vida pacata e comum, embora com um passado bastante conturbado que lhe renderam traumas que só puderam ser expostos quando ele foi violentamente forjado como um ghoul. Sua mistura de humano e ghoul não foi por vontade própria. Desde o começo ele foi violentado, tendo a Kagune de Rize transplantada para dentro de si sem o seu consentimento, sem qualquer tipo de suporte do homem que planejou aquilo. Desde então precisou lidar com a fome enlouquecedora, foi caçado não só pela impassível CCG, como também por outros ghouls. Kaneki foi rejeitado pelas suas duas espécies, mas mesmo assim, antes do seu sequestro pela árvore de Aogiri, ele tentou manter o seu lado humano, evitando ao máximo matar e se entregar à violência irrefreável que aquele mundo era especialista em dar. Porém, ele foi torturado e levado à loucura, passando dias tendo seus dedos cortados e os regenerando mais uma vez, tendo até mesmo uma centopeia posta dentro de sua cabeça, se alimentando do seu interior. E em um momento de desespero, ele decidiu abandonar sua humanidade e se entregou completamente ao seu outro lado. Em um dos painéis mais perturbadores e importantes de Tokyo Ghoul, pela primeira vez, ele se declarou um ghoul. E a partir dali, até o final do primeiro segmento da obra, ele viveu como tal, precisando enfrentar os traumas que havia recém-adquirido e a sua própria insanidade, como também lidar com a constante CCG. E ao final da primeira parte de Tokyo Ghoul, vemos Kaneki sendo mais uma vez morto, e mais uma vez perdendo sua liberdade de escolha, ao perder suas memórias e ser integrado então à CCG. E é em sua segunda vida, em Tokyo Ghoul Ure, que ele começa a traçar o caminho para se tornar o Messias dos Ghouls, mais uma vez enfrentando as experiências de viver nos dois mundos, porém agora de forma mais madura. Ele vivia entre os humanos, mas nunca deixou de ser um Ghoul. Ele vivia entre os Ghouls, mas nunca deixou de ser humano. Mesmo quando passou por um segundo baque, suficiente para outra vez trazer aquela personalidade fria e distante, ele demonstrou ser muito mais uma fusão entre as duas espécies do que apenas ghoul, como foi da primeira vez. Kaneki, diferente de Eto e de Arima, aqueles que seguraram o título de rei antes de passá-lo para ele, conseguiu assimilar como é ser ambos e como é viver ambas aquelas realidades, enquanto seus antecessores estavam presos à realidade em que foram postos, que foram criados para pertencer. É por conta disso que Kaneki foi escolhido tanto por Arima quanto por Eto para carregar tal título. Apenas ele conseguiria guiar os ghouls para que saíssem da sombra do mundo e vivessem em paz com os humanos. Apenas ele saberia entender aqueles dois mundos que tanto eram opostos, mas que tanto tinham em comum. Afinal, além da dieta e da Kagune, o que diferencia um ghoul de um humano? Ghouls sentem dor como os humanos, sentem alegria como os humanos, choram quando estão tristes, riem quando estão felizes, brigam quando estão irritados, transam quando estão excitados, amam e constroem família como os humanos. Se enquanto seres emotivos, característica que tanto se define como humanidade, eles são iguais a humanos, por que não sonhar com um dia em que poderiam conviver em paz? Esse é o símbolo que representa o Rei de um Olho, essa esperança que permite com que os ghouls sonhem com o futuro, mesmo que quase utópico. Uma esperança que Kaneki representou muito bem, unindo os ghouls em uma única comunidade, conquistando respeito e garantindo recursos para seus iguais, caminhando ao lado daqueles que precisavam proteger e salvar. E, querendo ou não, foi ele, ao se tornar o dragão, que fomentou o primeiro sinal de trabalho conjunto entre ghouls e humanos. Foi ele, mais uma vez, sendo praticamente morto pelos seus inimigos, que engatilhou toda a movimentação para conseguirem impedir o tal dragão, o qual abriu as portas para uma sociedade onde ghouls e humanos pudessem conviver.
Muitas pessoas criticam o final feliz de Tokyo Ghoul, sendo um final utópico demais para um seinen, mas ele é perfeito, não só por dar ao nosso querido protagonista o descanso e felicidade que ele tanto merecia, mas por ser justamente aquilo que a história construiu desde sempre, a jornada de um Messias em busca de trazer ao seu povo a paz e reconhecimento que tanto queriam. Eu sou o Rodrigo Lima, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clique no gostei e caso seja do seu interesse, dê uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Valeu, falou e até a próxima.